Bom, gente, boa tarde a todos. Vou começar mesmo tendo pouca gente, tá? Porque aí, né, o João Guilherme já botou lá no Telegram e eu também já coloquei no Cigarro, né? A nossa sala é fixa, né? Vai ser essa para sempre, tá? Então, inclusive já está lá no Google Sala de Aula, né? Na parte de baixo do mural, né? Tem aquele desenho, né, do layout, né, do mural, aí na parte de baixo tem dizendo essa sala, né? Tá lá que essa sala é fixa para sempre, tá? Eu vou reforçar depois essa mensagem, né, em relação à sala fixa, mas eu acho que não, deu certo, graças a Deus, né? Que era o teste, né? Eu abri aqui e, né, não expirou, então eu acho que não vai expirar nunca mais. Ok. E de toda forma, se alguém perder, né, pode rever, né, pelo menos essa parte inicial, depois que eu fazer o upload dela. Né. Bom, no encontro anterior, a gente estava comentando em relação a sistema de equações lineares, a gente meio que fixou um pouco a ideia do sistema com três equações e três incógnitas, e nós falamos de todas as possibilidades geométricas, né, desse sistema. O que geometricamente a gente está obtendo. Né? Então, a gente sabe que, trocando em miúdos, esse sistema pode me dar um ponto em comum, né? Pode me dar uma reta em comum, pode me dar um plano em comum, ou pode ser que não tenha nenhum ponto em comum. Quando ela me der um ponto em comum, eu digo que o sistema tem solução, e a minha solução é esse único ponto, né, que é comum a esses três planos, né, falando de uma forma geométrica. Pode ser que os três planos me deem uma reta em comum, né, isso tem algumas maneiras de ocorrer, né, pode ser que a configuração dele seja essa, né, das três retas, ou pode ser que eu tenha dois planos que coincidam. Né? É outra configuração possível quando eu tenho uma reta em comum. Né? Isso aqui pode acontecer. E pode acontecer que os três planos me deem um plano em comum, né? Então, aí, quando os três é o mesmo. Então, se os três pontos coincidem, então todos os pontos do plano pertencem aos três planos, né? Quer dizer, a gente tem diversas configurações, mas aqui eu estou comentando, né, o que pode acontecer. Isso aqui a gente já comentou, inclusive. E tem diversos casos que não existe pontos em comum. Né? Pode ser que os três planos sejam paralelos, pode ser que 2 a 2 a interseção sejam retas, né? Pode ser que dois sejam paralelos e um atravesse os dois, né? Que eu acho que esse caso foi o que faltou. Né? Pode ser que eu tenha dois planos assim, paralelos, e eu tenha um terceiro plano aqui, né? Que ligue os dois. Aí eu tenho aqui 2 a 2, né? 2 a 2 tendo retas em comum e dois deles sendo paralelos. Acho que eu tinha dito que eram 8 casos,
e eu tinha exibido 7, então esse aqui seria o oitavo. Bom, a relação, né, vou responder aqui a pergunta do João. Ele disse que não está entendendo a relação dos planos com o sistema. Eu acho que é isso. Deixa eu ler aqui. No caso, ele fez duas perguntas. Ele perguntou do processo Gauss-Jordan. O processo Gauss-Jordan, ele é um escalonamento, o convencional, né, que se vê no ensino médio, porém tem o escalonamento que você transforma a matriz dos coeficientes na identidade. E tem o processo de escalonamento que você transforma a matriz dos coeficientes numa matriz triangular superior. Esse da matriz triangular superior, que é o método Gauss-Jordan. Tá? E tá. A relação dos planos com o sistema é o seguinte: cada equação que eu tenho no sistema é uma equação de plano. Então, eu estou escrevendo assim, né, porque cada equação daquela representa um plano. Resolver o sistema é achar a interseção entre planos. Então, isso aqui, geometricamente, é a solução do sistema, é achar a interseção entre planos. Então, vamos só comentar aqui a ideia de como funciona o processo de escalonamento. Não sei se eu comentei com vocês isso, né, já. Mas o processo de escalonamento, ele funciona assim. Eu tenho as três equações. A primeira coisa que a gente faz, escreve essas equações como uma única matriz. Ali foi o balanceamento. Isso. Então isso aqui eu acho que eu já comentei, né? Então a maneira que a gente se utiliza para achar a solução do sistema é fazendo a combinação entre as linhas. Tá? E a intenção é escrever no caso, essa matriz aqui se chama matriz dos coeficientes e a matriz completa se chama matriz ampliada. A ideia é transformar a matriz dos coeficientes numa matriz triangular superior, né? Esse é o processo de Gauss-Jordan. Mas tem outros processos que zeram esses três também, né? Aí eu já tenho a solução completa e direta do meu sistema. Eu tinha dito que ia fazer aqui a solução do sistema por escalonamento, né? Antes de fazer isso, eu queria só passar alguns exemplos para fazer alguns comentários, né, relevantes sobre essas coisas, né? Então, por exemplo, um comentário que eu quero fazer é: por que a gente pode fazer isso, né? Por que as operações elementares no escalonamento, né, são as combinações entre as linhas? Bom, então a ideia é simples, né? O porquê disso? Né? Então é o seguinte: eu tenho aqui a igualdade de duas coisas, né? Vamos supor que eu tenho essa igualdade e tenho essa igualdade. Não necessariamente isso aqui é um sistema, tá? Mas estou só igualando, né? Ter a igualdade aqui de 2 a 2 objetos. Uma coisa que a gente pode fazer que não altera essas igualdades é o seguinte: eu posso, sem problema algum, multiplicar cada termo desse por um número real. Se eu fizer isso, a igualdade não muda. Né? Então, suponha que eu estou multiplicando a primeira igualdade por um certo K1 e vou multiplicar a segunda igualdade por um certo K2.
Então, esse processo não altera a igualdade, né? Isso aqui continua sendo igual. E outra coisa que mantém a igualdade é eu fazer isso aqui, ó. Se eu fizer K1 vezes A somado com K2 vezes C, né, se a soma desses dois vai ser igual à soma desses dois, né, já que eu tenho igualdade 2 a 2. Então, aqui vai ficar K1 vezes B mais K2 vezes D. Então, tem duas operações que a gente faz nas igualdades que não alteram as igualdades. Uma delas é multiplicar a equação inteira por um único número, né? A gente pode falar dessa maneira. Outra coisa que não altera é somar as igualdades, né? Então, voltando aqui para a ideia do sistema, como cada linha dessa representa uma equação, se eu multiplico cada linha dessa por um número, então é a primeira operação que não altera as desigualdades. Seria equivalente a multiplicar cada equação dessa completa por um número. E quando eu somo as linhas, eu estou somando aqui as desigualdades, né? Então significa que se duas igualdades eu somo as suas partes que estão à esquerda, se eu somar os da direita, tem que dar a mesma coisa, né? Então é justamente esse processo aqui de escalonamento são as duas operações que não alteram desigualdades. Então a gente se utiliza delas para transformar o meu sistema numa coisa desse tipo. Ok. Então, aí voltando a essa ideia aqui do geométrico com o algébrico, né? Do sistema propriamente dito com o geométrico. Então, a ideia é o seguinte, eu resolvo meu sistema. Se eu encontrar um único valor para x, um único valor para y e um único valor para o z, por exemplo, significa que geometricamente é esse caso aqui que está acontecendo, né? Os três planos possuem um único ponto em comum. Tá? Então, a quantidade que eu encontro de soluções é o que vai me informar indiretamente ou diretamente o que meu sistema é, né? Se meu sistema geometricamente se os três planos são paralelos, por exemplo, que aqui eu não coloquei, né? Se eu tenho dois planos que coincidem, né, e um terceiro que não coincide, eu tenho uma reta em comum, né, então, quer dizer, tem alguns aspectos que geométricos me falam da solução e a solução também me fala do aspecto geométrico, né, quer dizer, eu tenho essas duas, né, vertentes que são a mesma coisa, mas, né, cada um num campo. Exatamente, o exemplo lá do equilíbrio, né? Quando eu transformei aquilo num sistema, na verdade eu tinha uma coisa desse tipo aqui, né? Existe infinitos pontos, né? Que esses infinitos pontos eu posso alinhar eles, né? Que são soluções possíveis, né? Foi isso que aconteceu no balanceamento. Essa é a ideia. Ok, então deixa eu pegar aqui alguns exemplos para a gente fazer algumas considerações. Então, por exemplo, vamos pegar aqui esse sistema aqui. Ó.
Bom, em relação à geometria, né, que está atrelado aqui, o que a gente pode comentar em relação à geometria desse sistema, por exemplo? Quem sabe? Logo de cara. Olhando para ele, o que a gente pode extrair de informação? Seria um ponto em comum? Aí, por que você está dizendo que é isso? Porque em cada expressão tem um valor diferente. Aí eu pensei que teria um ponto em comum, sei lá. Tá. É um bom começo, né? Mas aí a gente vai ter que fazer algumas observações. Boa tarde, André. Relaxe, tá? A gente fez alguns comentários e eu comentei novamente como é o processo de escalonamento. Fiz só comentários do geométrico versus o algébrico, né? E aqui a gente já vai... É o primeiro exemplo que a gente está fazendo a discussão. Tá, então, vou fazer algumas observações aqui. Deixa eu apagar aqui só para ter mais espaço. Eu vou chamar esse primeiro aqui de π1, né, que é um plano, né, isso aqui é a equação de um plano, a gente já viu isso. π2 também é a equação de um plano, e o π3 também, né, que eu tenho equações de três planos. E, geometricamente, isso aqui pode ter diversos comportamentos, né, que eu botei 5 comportamentos, mas podem ter mais do que isso. Então, possa ser que tenha retas em comum, pode ser que tenha um ponto em comum, pode ser que todos os pontos sejam comuns, ou pode ser que nenhum ponto seja comum. Aí tem esse caso aqui, bom, enfim. Aí, como é que a gente observa isso, né? Primeiro, a gente observa os vetores normais, porque os vetores normais é o que define os planos, né? Então, por exemplo, esses três planos aqui vão possuir, aqui no caso vai ter um vetor normal, aqui também vai ter um, mas como eles são paralelos, esse é múltiplo desse, né? Então, sei lá, vou chamar aqui de N3, esse aqui de N1, então uma coisa que vai acontecer aqui é que o N1, ele é um número vezes N3, tá? Então, são essas características que a gente vai ter que procurar. Mesma coisa aqui, ó, né? Eu tenho um vetor para o π1 e um vetor para o π2, né? Que faz com que ou eles sejam paralelos ou eles coincidam. Então, essas informações que vão nos remeter ao tipo de solução. Ok, então, vamos aqui à ideia. Aqui eu tenho que o N1, muito bem. Mas se forem dois pontos comuns, tem uma reta em comum. Porque um sistema não pode ter só dois, né? Ou ele tem um ponto em comum, ou ele tem uma reta em comum, ou ele tem um plano em comum. Não tem como ter só dois. Se você descobriu dois, então, na verdade, tem no mínimo uma reta aí em comum. Se você descobrir três pontos distintos, é porque tem um plano em comum. Né? Se você descobriu três pontos colineares, pode ser que esses três pontos formem uma reta. Então, essa é a ideia. Aqui a gente vai fazer só essa sondagem superficial, para a gente ter uma noção, né? Ver o que a gente pode tirar de informação daqui. Então, a primeira coisa, né, esse aqui é o vetor normal do primeiro plano. Do segundo plano, é só olhar os coeficientes, né? E o terceiro eu tenho esse aqui. Então, o que a gente observa, né? Que se eu fizer N2, se eu tentar relacionar com N1, a relação é com menos 2, né? Se eu multiplico por menos 2 todas as coordenadas do N1, eu
tenho o N2. Então, aqui tem uma multiplicidade aqui. Ou seja, π1 e π2, existem duas possibilidades para eles. Ou eles são paralelos, ou eles coincidem. Como é que eu sei se eles vão coincidir ou se eles são paralelos? Eu tenho que olhar a relação com o termo independente. Então, vamos chamar esse termo aqui de D1. E no caso, D2 é o 3. Bom, a relação é essa, né? Se eu multiplico o vetor do primeiro plano por menos 2, dá o vetor do segundo. Aí a pergunta é, se eu fizer isso, isso aqui é verdade? Se eu pego o termo independente do primeiro plano e multiplicar por menos 2, vai dar o termo independente do segundo plano? Não vai. Isso aqui é falso. Então, o que isso significa? Que os planos, existem essas duas possibilidades, né? Então, aqui eu tenho multiplicidades, né, do mesmo vetor. Porém, quando esses caras são diferentes, significa que os planos passam em pontos diferentes. Então, quando isso aqui acontece, significa que os meus dois planos são paralelos. Ora, se eu tenho dois planos paralelos, significa que o sistema inteiro não tem pontos em comum. Porque esse terceiro aqui, ele tem outra direção diferente desses dois. Não tem multiplicidade aqui. Por exemplo, para que esse se transforme nesse, eu tenho que multiplicar por 2. Eu tenho multiplicidade se acontecer com as outras coordenadas. Ou seja, se eu multiplico essa segunda coordenada por 2, tem que dar essa. E não dá. E se eu multiplicar essa daqui por 2, tem que dar essa. E não dá. Então, significa que esse aqui tem outra direção em relação a esses dois planos. Aí não tem como. Porque o que acontece aqui? O cenário desse, que esses vetores estão me dizendo, é esse aqui, ó. É exatamente esse. Eu tenho um plano que corta os outros dois, e os outros dois aqui são paralelos. Tem pontos em comum nos três? Não tem. Tem pontos em comum 2 a 2. Quer dizer, e nem todos 2 a 2, né? Tem com π1 e π2, e π2 e π3, mas π1 e π3 não tem pontos em comum. Exatamente, né? O que a gente está fazendo aqui, né? Na resolução do sistema, a gente está procurando isso aqui, ó, que são a interseção dos três. Aqui nesse sistema não tem interseção dos três. Tem interseção, né, com dois deles só. Exatamente. Então, o aspecto geométrico está me falando que o sistema não tem solução. Tá? Então, não existe pontos em comuns, né? Isso aqui vai ser vazio. Isso aqui é vazio. E a equivalência em relação à solução do sistema é dizer que o sistema, né, não tem solução. Foi esse aspecto que eu estava comentando com vocês no início. Com o tempo, a gente olha para os vetores e já diz o que eles são, né? Já diz como é a solução. Tudo isso pelo aspecto geométrico, né? Quer dizer, o aspecto geométrico, ele me dá a visão completa, né? Ele não diz exatamente onde está, mas ele diz o que está acontecendo. Tá? Bom, então a gente sabe, a gente descobriu um caminho de falar sobre a solução, né? Não, no caso, se tivesse solução aqui, só com essas informações a gente não tinha como dizer quem era, mas
tinha como dizer como era. Então, agora a gente vai escalonar, né, esse sistema. O escalonamento é um algoritmo, né, baseado nessas duas operações aqui, em relação às igualdades. Né? Só repetindo, se eu tenho igualdades e multiplico as igualdades por um mesmo número, não altera nada, e se eu somar, né, as parcelas das igualdades, também não muda nada em relação à igualdade, né? Vai continuar sendo igual. Tá? Aí, antes de escalonar, né, João pediu a palavra. Fala aí, João. Professor, beleza, a gente tem os paralelos ali, né? Aí, necessariamente, o terceiro, a terceira equação, ela vai ficar do lado, assim, tipo, que nem naquela figura que o senhor fez, ou podia ser que ela nem tivesse pontos em comum, tipo, ficasse totalmente separada, sei lá. Não sei se deu para entender ou não. Entendi. Bom, o que está acontecendo aqui é que obrigatoriamente dois deles são paralelos, né? Aí o que pode acontecer com o terceiro? Ou ele é paralelo aos outros dois, ou ele coincide com algum dos dois, ou ele, né, ele fica oblíquo, né, em relação ao seu ângulo, em relação aos dois. E no caso é o que acontece aqui. Uma coisa que poderia acontecer, não nesse caso, era isso. Os casos possíveis semelhantes a esse. Né? Poderia ser que os três fossem paralelos, né? Seria outra possibilidade. No caso aqui, só por causa do terceiro não vai ocorrer, mas poderia. E podia ser que ocorresse isso aqui. Né? Esse seria os três casos possíveis. Três casos, deixa eu ver aqui se são só esses três. No caso aqui tem quatro, tem mais quatro aqui, falta um. O último caso seria esse, para fechar os oito, né? Os oito casos. Então aqui eu tenho dois planos em comum. Né? Esses dois planos são exatamente esse plano aqui. Mas o terceiro não podia ficar, tipo, totalmente isolado, assim, sei lá, tipo, separado desses dois Não, aí, não né? tem como. A razão, por que que não pode? Porque os planos são infinitos. A gente representa só uma parte deles, mas eles se estendem infinitamente. Então não tem como, né? Ou ele, para ele não tocar e ficar isolado, só se ele for paralelo aos outros dois. Só se ele for paralelo. Caso contrário, se ele tiver qualquer inclinação diferente deles dois, vai chegar um momento que ele vai tocar os dois, obrigatoriamente. Pode ser que não no nosso campo de visão, mas ele vai tocar sim. Tá? Pera, quando era paralelo, vai tocar? Não, Tipo, eu estou dizendo, se ah, tiver uma pequena inclinação aqui, pode ser que, né, sei lá, se eu tiver um objeto, né, se eu puder ver, se eu pudesse ver algo desse tipo, né, planos infinitos, poderia ser que ao olho nu, né, na nossa visão limitada, aparentasse que eles nunca fossem se tocar. Mas aí eu teria que acompanhar, né, eles até o toque, né? Então, sei lá, eu só estou dizendo em relação à ilusão de ótica, né? Tem o sim, sim, caso, entendo. tem casos de coisas paralelas, né, que se a gente fizer alguns traços ali, você olha e aparenta que eles não são paralelos, mas eles são, sei lá. Eu já entrei em outro campo que não tem nada a ver, mas o que eu quero dizer é o seguinte: se tem inclinação diferente, né, se o ângulo entre esse vetor e esses dois não for zero, né, porque o ângulo entre dois vetores múltiplos é zero. Se aqui o ângulo não for, se for 0,5, né, o ângulo entre eles, então eles vão se intersectar em algum momento. A gente só não tem como saber assim, né? Onde, né? E, na verdade tem, né? A nível de conta tem.
Ok. Tá, então, beleza, a gente já fez aqui a nossa análise geométrica, já demos aqui o aval, né? A nível de questão, estaria pronta a questão, né? A não ser que eu pedisse por escalonamento, mas se eu simplesmente pedir para determina a solução do sistema, esse aqui já está resolvido. Tá, mas vamos aqui aplicar o processo de escalonamento. Então, o processo de escalonamento, né, primeiro a gente vai escrever o nosso sistema como uma única matriz. E a gente vai colocar aqui os coeficientes, no caso 2, 1, menos 3 e 1, né, que eu vou pontilhar. Vou diferenciar aqui da parte ampliada, né, a parte que amplia da parte dos coeficientes. Aí, menos 4, menos 2, 6, 1, 1 e 1. Bom, uma coisa que a gente pode fazer aqui no nosso sistema é trocar as linhas de lugar. Então, trocar essas linhas de lugar equivale a trocar as equações de lugar, que teoricamente não vai ter mudança nenhuma, né? Então, uma primeira coisa que a gente pode fazer aqui, sem problema nenhum. Deixa eu apagar aqui para seguir aqui, né? Então, aqui a gente indica assim, eu vou trocar a primeira linha com a terceira linha. A gente usa esse sinal aqui para simbolizar essa troca. Então, a nossa matriz vai ficar assim. Agora, eu vou circular aqui os elementos que a gente quer que se transformem em zeros. E para isso, né, a gente vai usar as duas operações básicas, né, que é multiplicar uma linha qualquer por um número e somar uma linha com outra, né? Isso não vai alterar a solução do meu sistema, né? Porque vai continuar tendo as mesmas igualdades indiretamente, né? Que é justamente isso aqui que está em branco. Tá? Multiplicar a linha completa ou somar linhas, né? Eu mantenho as igualdades respectivas, né? Consequentemente, a solução não tem mudança, não pode. Então, o que, que a gente quer, na verdade, né? Eu quero transformar os elementos que estão nessa posição aqui, que eu estou circulando, em zeros. Qual é a razão disso? É para quando eu olho o sistema de baixo para cima, eu já encontro facilmente sua solução. Então, aqui, esse cara, essa coluna são os termos de x, né? Essa coluna são os termos de y, e essa coluna são os termos do z. Se esses dois caras forem zeros, eu tenho como achar o z imediatamente. Aí eu pegando esse z e jogando na equação de cima, né, eu acho imediatamente o y, e tendo z e y, eu jogo aqui e acho x. Essa seria a maneira, né, do processo, como o algoritmo funciona. Tá, então, como é que a gente vai fazer aqui? Né? Eu vou alterar a linha 2 e vou alterar a linha 3, porque eu quero transformar inicialmente esses dois caras em zeros. E mais um detalhe, né? Toda operação que a gente faz é em relação a uma coluna. Então, por exemplo, eu vou pegar esse primeiro elemento que ele é pivô e vou arrumar uma maneira de, através dele, transformar esses dois elementos que estão aqui abaixo dele em zeros. Tá? E como é que a gente pode fazer isso? Bom, o que, que a gente sabe, né? Eu sei que esse cara é menos 4. Para transformar isso aqui em zero, basta que eu some com 4. E como é que eu posso gerar o 4? Multiplicando esse primeiro cara aqui por 4. Eu estou falando a relação elemento a elemento, mas na verdade isso aqui, essas operações vão ser efetuadas nas linhas completas, né? Isso por causa,
né, dessa informação aqui que eu coloquei em branco. Se A é uma linha, né, essa multiplicação aqui tem que ser na linha completa. Muito bem. Então, efetuando aqui, né, colocando os próximos passos, né, do nosso algoritmo, então isso aqui vai ficar assim, eu vou pegar 4 vezes L1, né, observando só esse elemento, então 4 vezes esse cara vai dar 4, e eu vou somar com a linha 2, né, quando somar 4 menos 4 vai dar 0. Lógico que a gente vai ter que fazer com a linha completa, né, mas o que interessa, pelo menos por hora, é a transformação desse cara aqui. Da mesma forma esse, né? Então eu vou multiplicar 2 vezes a linha 1 e subtrair da linha 2. Ou o contrário, né? É pegar a linha 2 e subtrair por 2 vezes a linha 1. Esses dois processos vão zerar esse carinha aqui. Muito bem, depois de ter colocado aqui o que a gente vai fazer com as linhas, agora a gente vai, né, colocar aqui os seus resultados respectivos. Primeira linha, não fiz nada, né? Eu usei, mas não alterei a primeira linha, né? Aqui, esse primeiro elemento indica qual é a linha que vai receber as respectivas alterações. Tá, então, se a primeira linha não mudou nada, então eu simplesmente faço a cópia dela. Ok, esses dois eu já vou adiantando, né? Essas fórmulas elas já foram elaboradas para zerar esses dois. Agora a gente vai fazer a alteração das demais. Então, 4 vezes 1 vai dar 4, somado com menos 2 vai dar 2. 4 vezes 1 dá 4, somado com 6 dá 10. 4 vezes 2 dá 8, somado com 3 vai dar 11. E agora eu vou operar a primeira linha com a terceira, né? Aqui eu fiz esse menos esse, né? Eu botei L2 aqui, mas está errado. Deixa eu ajeitar aqui. Aqui é L3. Muito bem. Isso, né? E aqui está certo, é L1 com L2. Né? Tá, então vamos lá. Aqui vai ficar 2 vezes 1, que dá 2, menos 1 dá 1. 2 vezes 1 dá 2, né? Aí menos com esse menos dá mais, né? Então vai ficar 2 mais 3, que dá 5. E 2 vezes 2 dá 4, menos 2 dá 2. Vocês que estão acompanhando, tá tudo ok, né? Não cometi nenhum erro, não. Né? Às vezes, a gente pode trocar a linha, né? Na hora que está operando, né? Ao invés de pegar a primeira com a última, sei lá, em algum momento, pegar a segunda, sei lá. Ok, ok. Mas avisem, tá? Ok, não, tudo bem. Se vocês não viram, então provavelmente, de fato, eu não errei nada. Muito bem, então o próximo passo é transformar o cara que está nessa posição em zeros. No caso, né, eu vou utilizar esse carinha aqui para isso. Por quê? Porque se eu utilizar esse, aí eu vou estar mexendo com esses dois. Ó. E pode ser que eu volte a transformar esse cara num número. Então, para não ter perigo, se eu mexer com as duas linhas em sequência, no caso a segunda e a terceira, operar zeros, né, multiplicando e somando, não vai dar nada diferente do zero. Né? Então, eu não tenho esse problema. Porque se eu, né, transformar isso aqui em um número, aí eu vou ter que, em um próximo passo, arrumar um jeito desse número se transformar em zero de novo. Então, eu vou ficar no puxa e encolhe. E eu vou acabar sem conseguir resolver nada. Tá, então, o que a gente vai fazer?
Vamos alterar a terceira linha e a gente vai alterar da seguinte maneira. Eu vou pegar os elementos da segunda, né, no caso olhando para esse cara em especial, e eu vou subtrair de 2 vezes a terceira. Né? Quando eu fizer isso, em particular com esses dois, esse aqui vai se transformar em zero. Ok. Então, como eu estou alterando só a terceira linha, a primeira e a segunda permanecem intactas. Então, vamos fazer a cópia delas. Né? Então, a primeira linha não muda nada e a segunda linha também não. Lembrando que esse sistema a gente já sabe o que acontece com ele. Né? Ele não tem solução. Então, a gente vai ver o que aparece no escalonamento quando o sistema não tem solução. Deixa eu só executar a terceira linha, tá? Aí eu abro a fala para você, tá, João? Ok, então aqui, operando 0 com 0 vai dar 0. Aqui eu operei de tal maneira que zere esse cara. E vamos efetuar o resto, né? No caso, o L2 aqui é 10. Menos 2 vezes 5 também dá 10 aqui. No caso, vai ser 10 menos 10 dá 0 também. E no caso aqui vai ser 11, né? 2 vezes 2 dá 4. É para subtrair isso, né? E 11 menos 4 vai dar 7. Só fechando aqui a matriz. Pode falar, João, enquanto eu vou só enfeitando aqui a... Eu queria saber como é que a gente, tipo, qual a dica que o senhor dá para a gente saber qual é o número na matriz que a gente vai ter como base, digamos assim, porque naquela primeira você usou o 1, né? Aí depois usou o 2. Eu entendi porque a gente não pode usar o 1 na segunda, mas, assim, como é que eu poderia olhar assim, ah, eu sei que eu vou usar isso. Tipo, eu não sei como ver, sabe? Ok. Na verdade, você vai seguir... O que você está perguntando é o que a gente chama de pivôs. Né? O pivô, ele é o cara que é através dele, né, que a gente zera os elementos abaixo, né, dele ou na coluna que ele está. Então, por exemplo, esse cara foi um pivô, porque foi através dele que a gente zerou esses dois. E aqui, no processo daqui para cá, esse cara que foi o pivô. Como a gente quer transformar a nossa matriz numa triangular superior, então, na verdade, os pivôs são os caras que estão nessa diagonal. Né? São eles que a gente tem que olhar. São eles que vão zerar, no caso, os elementos que a gente quer. Né? São eles três. Né? Lembrando que como a gente pode trocar linhas de lugar, por exemplo, eu sei que aqui é simples, né? No caso 2 e 1 é fácil, né? Transformar zero, né? Arrumar um zero combinando esses dois. Mas é mais interessante, por exemplo, eu trocar essas duas linhas e sempre o 1 ser pivô. Porque é fácil. Para eu transformar no 2, eu multiplico 1 por 2. Quer dizer, eu posso multiplicar o 1 por quem eu quiser. Deixa eu ver aqui. Eu acho que vocês estão me ouvindo, né? Sim, sim. Mas deixa eu ver aqui se a minha internet caiu. Ou foi só com vocês? A minha não caiu, não. Não. Foi só o André? Mas você está vendo a tela, André? Tá normal aí para você? Foi só um susto? Ok. Ah, tem que olhar porque, né, vai que caiu aqui no meu, né? Aí todo mundo só me escuta e não vê mais nada. Professor. Tá, então deu para... Tem pergunta ainda, João? Sim, sim. Se a gente fosse usar aquele um ali, poxa, a gente ia zerar quem? Os de cima dele? Não, o um ali que o senhor botou dos pivôs. 2 menos 2 e um lá no primeiro. Aí se eu fosse usar aquele Tem, um ali de baixo, a gente ia.
Zerar os de cima, é? Não, na verdade, a gente troca as linhas, eu posso trocar as linhas de tal maneira que o um se transforme nos pivôs, né? Então, por exemplo, para transformar o 2 em menos 4 é fácil. Para transformar o 2 em um também, eu tenho que dividir, mas o problema é o seguinte, se eu divido esse cara por 2 dá um, mas se eu divido esse cara por 2 já dá meio. Então, na hora que eu opero aqui nas linhas, vai começar a aparecer um monte de frações, né? E não é legal trabalhar com frações no escalonamento. Por isso que eu deixo o pivô aqui. Porque com o pivô eu só faço multiplicar. Ah, para transformar em 4, multiplica por 4. Multiplicar a linha todinha, né, não vai aparecer frações nunca. Para transformar em 2, multiplica por 2. Também não aparece frações nunca. Né? Se eu coloco um número maior, eu tenho que dividir para transformar num número menor. E dividir vai ter esse problema. Né? Eu vou, sei lá, pode ser que a linha completa seja toda fracionária a partir de então. Aí, operar à mão não é legal. Operar no computador, tudo bem, né? Que aí o computador ele já é programado para fazer operações mais complexas, né? Que para a gente, à mão, nem tanto. Ok, então, como essa parte triangular da nossa matriz está toda formada por zeros, né? A parte inferior da matriz, então significa que o processo terminou. Tá? Que é esses três caras que a gente tem que olhar no processo de Gauss-Jordan. Aí o próximo passo é resolver o sistema. Como é que a gente resolve o sistema? É resolvendo as equações de baixo para cima. Se a gente vai resolver de baixo para cima, então a gente vai começar com essa equação aqui. O que essa simbologia significa? Significa que eu vou ter essa equação. 0 vezes o número z vai dar igual a 7. Aí eu pergunto, qual é o número que eu tenho que colocar aqui em z de tal maneira que esse número multiplicado com 0 dê 7? Não existe. Exatamente. Então aqui não existe um número. Aí qual é a conclusão? O sistema não tem solução. Aí por que o sistema não tem solução? Porque o número que tem que dar aqui é um pouco absurdo. Resolver esse sistema é um pouco absurdo. Não tem como encontrar número. E por que isso apareceu? Porque resolver o sistema é achar a interseção entre os planos, e como não há interseção, né, que é um caso desse aqui, não existe pontos entre os três planos em comum, então significa que vai aparecer algum absurdo matemático. Né? E o absurdo é esse, né? Supostamente existia um número real que multiplicado a zero dê 7. Né? A gente sabe que isso não existe. Então é por isso que o sistema não tem solução. Né? Porque não tem como, não vai aparecer. E a razão disso a gente sabe, né? Geometricamente falando. Tranquilo, né? Deu para entender. Exato. Porque, no caso, o André, ele já fez uma. Ele já inferiu da seguinte maneira. Então, os outros não precisa fazer mais nada. Né? Realmente, não precisa. Por que não precisa? Porque para eu achar y, eu vou depender do z aqui. Ora, mas não existe z. Então, também não vai existir o y. Da mesma forma que não vai existir o x. Porque o x também depende do z aqui, ó. E vai depender do y, que também não vai existir. Ou seja, esse caso aí é o caso que a gente tem menos trabalho, né? Porque
Se aparecer esse absurdo aí, né, no caso, acabou, não precisa fazer mais nada. Na verdade, tanto faz. Né? O João está perguntando, por que o escalonamento não é feito com a parte superior? Pode, sem problema nenhum. Né? Se fizer com a parte superior, a primeira equação, ao invés de ser uma equação que envolva o z, ele vai ser uma equação que envolva o x, né? Que vai zerar esses dois, né? Vai ser x vezes alguém é igual a alguém. Então, aqui é só questão de padrão. Né? Existe esse padrão para o escalonamento, né? De forma geral. E tem escalonamento que tem os dois, né? Não termina quando zera aqui. Ele termina quando zera esses três. Tem que zerar tanto embaixo como em cima. É para transformar a minha matriz numa matriz diagonal. Mas aí eu acho que a mão é perder tempo. A nível computacional é o ideal. Porque se você manda o computador zerar esses três e zerar esses três, o que aparecer aqui vai ser, respectivamente, os valores de x, y e z, né, do meu sistema, como solução do sistema. A mão não, você, né, só com essa parte inferior você já pode, né, encontrar os outros valores de uma maneira manualmente mais interessante, digamos assim. Ok, ficou claro para todo mundo essas ideias aqui que eu coloquei para vocês? Muito bem. Só não ficou o processo de transformação em zero. Tá. O processo de transformação em zero é o seguinte: a base do processo são essas duas informações aqui. A primeira, né, se eu tenho igualdades, né, não importa quem a gente multiplique, desde que multiplique os dois termos da igualdade, né, a igualdade prevalece. E se eu somar as igualdades, também vai ter, ainda vou manter a igualdade. Né? Então, são essas duas informações aqui são as razões suficientes para a gente combinar as linhas. Né? Se eu multiplico uma linha inteira por 4, né, eu não estou alterando nada. Né? A igualdade ela prevalece. Né? E se eu somar essa linha por qualquer outra, também vai continuar sendo igual. Então, indiretamente, eu não vou estar alterando a solução do meu sistema, e sim só a cara das equações. Então, a ideia, né, no escalonamento funciona da seguinte maneira. Né? Esse primeiro carinha aqui, né, aqui é a posição dos pivôs. Né? Não necessariamente são esses três aqui que estão aqui. Aí, repito, né, se for a nível de programação, pode ser qualquer um que apareça aqui. A mão livre, de preferência, é interessante que seja o número 1. Então, como eu vou começar por esse, né, que é o padrão de escalonamento, é começar usando esse pivô, primeira coisa que eu vou fazer, né, trocar essa linha por uma linha que tenha o número 1, né, no primeiro elemento da linha, que no caso é a terceira. Aí troquei aqui. Pode ser. Pode ser o menor. No caso, se não for 1, né? Aí você vê, se a linha inteira você divide por um número e transforma em vários uns, né? Aí você também pode fazer isso. O menor valor em absoluto. Ok, aí beleza. Fiz a troca das linhas, né? Apareceu 1 aqui. Tá, aí eu vou olhar só para a primeira coluna. E a operação que eu realizar nessa coluna, eu estendo para a linha inteira. Então, o que a gente vai fazer? Como é que eu transformo esse cara num número de tal maneira que somado com esse dê zero? Essa é a ideia. Né? Então, basta multiplicar ele por 4. Né? Então, eu multiplico 1 por 4. Se eu somar com menos 4, vai dar 0. Esse resultado eu vou botar na segunda linha.
porque eu quero que esse cara que esteja em vermelho seja zero, né? Ou seja, essa segunda linha vai ser alterada por essa operação. E para zerar esse, né, uma maneira, usando esse pivô, basta multiplicar esse cara por 2 e subtrair desse. Aí eu vou ter outro zero, que foi o que eu escrevi aqui, ó. Vou multiplicar a primeira linha por 4, né? Ou seja, esse cara vai ser multiplicado por 4. E quando eu somar com a segunda, eu vou somar com menos 4, né? Aí vai dar zero aqui. Da mesma forma aqui, ó, vou multiplicar a primeira linha por 2, né? No caso, esse cara eu vou multiplicar por 2 e vou subtrair da linha 3. Então, aqui vai ser 2, subtraído de 2, isso vai dar zero. Tá, mas essas operações têm que se estender em todas as linhas. Aí a gente faz, né? 4 vezes 1 vai dar 4, somado com menos 2 vai dar 2, e assim segue. 4 vezes 1 dá 4, somado com 6 dá 10. As operações entre as linhas pode ser só soma e subtração. E numa linha pode ser produto ou divisão. Menos zero. Você não pode pegar uma linha dessa e multiplicar por zeros. Não pode. É a única coisa que... né, e alterar... Você ia transformar... As linhas você pode somar. O que você não pode é... Diga. Não, eu digo, ali tem 4 vezes L1. Eu poderia fazer 4 mais L1? Não, pode não. Ah, beleza. Porque isso altera, né? Por exemplo, tem 3 números aqui, né? Se eu simplesmente somar, aí não necessariamente os valores que resolvem essa equação, se eu somar todo mundo por 4, né, pode ser que esse ponto não seja mais solução dessa nova equação. Então, pegar a linha e somar com um número não pode. Né? Não pode. Mas, só essas duas, no caso, né? Essas operações. Soma entre as linhas, subtração entre linhas, multiplicação em uma linha ou divisão em uma linha. Tá. Aí o André, né, que fez a pergunta, a questão dos zeros, depois que eu falei isso, né, clareou mais para ele ou ele ainda tem mais alguma... Clareou, né? Mas você tem mais alguma pergunta em relação a isso? Ou já foi suficiente? Sim. Ok. Muito bem. Então, vamos voltar aqui. Tá. Então, essa é a ideia, né, em geral, da questão do sistema. Tá? Deixa eu passar outro sistema, só para reforçar um pouco a ideia, né, do que eu estou falando aqui. Vamos ver outro caso aqui, outra coisa que pode acontecer no sistema. Então, vamos supor, vou pegar uma coisa simples. Lá, vou pegar um sistema assim. Tá. Primeira coisa, no olho. O que vocês podem falar desse sistema? No olho, no caso, é quando a gente olha o aspecto geométrico, né? É o olho, né? Então, o que vocês podem falar desse sistema? No caso, ele dá aqui o mesmo termo independente, né? Mas
pode ser que aqui dê um ponto em comum. Na verdade, aqui eu vou chamar primeiro plano, né? Esse aqui é o segundo plano e esse aqui é o terceiro plano. E coletando aqui os vetores normais, o que a gente observa? Que esse primeiro plano aqui não pode ser múltiplo do segundo e esses dois não podem ser múltiplos do terceiro, né? Inclusive, né? Não tem multiplicidade nenhum deles. Né? Não tem como eu pegar um número, multiplicar por esse e ele se transformar ou nesse ou nesse. Não tem. Da mesma forma, não tem como pegar um número, multiplicar por esse e ele se transformar ou nesse ou nesse. Por exemplo, para que essa coordenada se transforme em 2, basta multiplicar essa por 2. Tá, mas se eu multiplicar essa por 2, já não dá essa, né? Quer dizer, não tem multiplicidade entre elas. Então, se não tem multiplicidade, o João Guilherme já falou uma possibilidade, né? Pode ser, primeira possibilidade, pode ser que a interseção desses três planos seja um ponto, porque eles têm direções diferentes, né? O vetor normal que define eles aponta para direções diferentes. Outra coisa que pode acontecer nesses três planos é essa daqui, ó. Pode ser que o cenário que ocorra entre eles seja esse, né, que se a gente observar bem, os vetores aqui apontam para cada um uma direção e não tem interseção, não tem pontos em comum aqui nesse caso, que é o que está acontecendo nesse nosso segundo sistema, e pode ser que ocorra isso aqui, ó. Aqui cada vetor aponta numa direção diferente, ó, e vai existir uma reta em comum. Ou seja, esse sistema mais geral, né, aqui eu tenho as três possibilidades. Qual de baixo? É aquela figura lá embaixo do que tinha uma reta em comum. Deixa eu só colocar aqui as possibilidades. Isso aqui ou dá um ponto, ou dá uma reta, ou dá nada. Vamos voltar lá. Qual desenho? Aquele ali que da esquerda. Esquerda, lá na ponta. Aqui? Isso, esse daí. Não Não, podia mas ser aqui esse, não. não, porque tem que ter dois paralelos. Eu tenho que ter aqui, ó, um múltiplo do outro. Sim, é Lá não tem. verdade. Não tem nem. Você não consegue, né, dois desses que sejam múltiplos. Não tem. Então, não pode ser. No caso, seria o caso. No caso, seria o que aconteceu no exemplo anterior. Tá, então, quer dizer, aqui eu não tenho muita informação, né? Todas as possibilidades estão envolvidas nesse sistema. Ok. Tá, então aqui tem que resolver o sistema para verificar o que está acontecendo aqui. Então vamos escalonar ele. Né? Para escalonar, vamos transformar o nosso sistema numa única matriz ampliada. No caso, escrevendo aqui os coeficientes. Né? A gente vai ter isso aqui. Então, esse é o nosso sistema inicial, né? Ou nossa matriz inicial. R é reta. O que significa, né, no caso? Letra maiúscula é ponto, né? Letra minúscula é reta, e esse aqui é vazio. Ou seja, esse nosso sistema pode ser qualquer coisa, de todas as possibilidades. Ele pode dar ou um ponto só em comum,
Pode ser que ele dê uma reta em comum, também existe essa possibilidade. Pode ser que não dê nada. Não exista pontos em comum. Muito bem. Então, aqui o nosso pivô vai ser 1, né, dessa primeira coluna, e eu vou querer transformar esses dois números aqui em zeros, operando a linha completa. Então, o que a gente vai fazer? Como é que eu faço para transformar o 2 em 0? Multiplica a linha 1 por 2, perfeito. Cada um está dizendo uma coisa, né? Aí faltou só subtrair dessa, né? No caso, isso usando a ideia do André. Usando a ideia do João, ele diz para multiplicar por menos 2 a primeira linha e soma com a segunda. Mas podia ser por 2 também. Você pode multiplicar essa por 2 e subtrai da segunda, é uma opção. Isso. Ou multiplica por menos 2 e soma com a segunda, tanto faz. Mas tudo bem, né? Já que os dois entraram no consenso, então vamos usar esse consenso. Então, é multiplicar por menos 2 a primeira linha e soma com a segunda. E para transformar esse elemento em zero, né, ou seja, aproveita logo, né, o passo e usa dois passos algorítmicos. Para transformar esse não precisa fazer nada, né? É só subtrair uma linha da outra. Então aqui pode ser em qualquer ordem, né? L2 menos L1 ou L1 menos L2, tanto faz. Muito bem. Definido aqui as operações, vamos escrever os respectivos resultados. Primeira linha não muda nada. Então vamos copiar ela. No caso aqui vai ser 1, 2, 1, 2. Aqui eu sei que esse e esse, ambos vão dar zeros, porque a gente já programamos isso para elas. E o resto vamos operar. Então aqui eu multiplico por menos 2 e somo com essa. Então aqui vai dar menos 4, mais 1 vai dar menos 3. Aqui vai dar menos 2 somado com 1 vai dar menos 1. E aqui vai dar menos 4 somado com 2 vai dar menos 2. Nessa terceira linha, é só subtrair. Então 1 menos 1, 0. 2 menos 1 dá 1. 1 menos 2, menos 1. 2 menos 2, 0. Então, essa seria a matriz resultante, né, desse primeiro processo aqui operacional. Tá. O próximo é zerar esse carinha aqui, ó. Bom, como ele é 1, é fácil, né, mexer com 1. Eu posso deixar, inclusive, esse aqui como sendo pivô, sem problema nenhum. Tá, então como é que a gente faz aqui para alterar, né, transformar esse cara em 0? Diga aí como é que eu faço. Pode sim, sem problemas. Então, o João está dizendo que eu vou pegar esse cara, eu vou somar por 3 vezes essa linha, sem problema nenhum. Então, vamos escrever aqui L2
somado por 3 vezes L3. Tá, fazendo isso aqui, a gente vai ficar com o seguinte: primeira e segunda linhas, não houve mudança, né? Então, vou só copiar aqui as linhas. Então, aqui, operar zeros vai continuar sendo zeros, vai continuar sendo zero. Esse aqui vai ser zero. E vamos continuar operando. Então, aqui, menos 1 somado com 3 vezes menos 1. Ou seja, menos 1 somado com menos 3. Isso aqui vai dar menos 4. E aqui vai ser menos 2 somado com 3 vezes 0, né? No caso, menos 2. Muito bem. Então, como eu transformei a minha matriz dos coeficientes numa matriz triangular superior, né? Ou seja, já consegui aqui os 3 zeros, então o processo de escalonamento acabou. Aí vamos resolver agora o nosso sistema de baixo para cima, né? Ver o que aparece aqui. Aparentemente vai aparecer um ponto, né? Mas pode ser que aqui apareça uma reta. Muito bem, então isso aqui vai ficar assim. Menos 4 vezes z dá menos 2. Então aqui já dá para ver que o z vai ser um meio, né? Ou seja, se eu divido esse cara por 2, vai dar menos 2. Ok. Agora eu substituo nas outras. Então, menos 3y subtraído de 1 meio, né? Porque aparenta que eu vou encontrar aqui um valor para cada variável. Eu encontrei só um valor para o z. Então, significa que meu ponto, não sei ainda quem é x, quem é y, sei que a coordenada z vai ser 1 meio. Tá aqui, né? Z igual a 1 meio. Ok. Então, isso aqui tem que dar menos 2. Tá, então, operando isso aqui, né, sem precisar ficar preso aos detalhes, né? Isso aqui vai dar isso. Então, isso aqui vai dar menos 3 meios. Então, significa que y vai ser 1 meio também, né? Então, y aqui vai ser 1 meio. E x, né, isso aqui vai dar x mais 1, né, que é 2 vezes 1 meio, dá 1, mais 1 meio, isso dando 2. Tá, então, isso aqui vai ser x igual a... Aqui dá 3 meios, né? Então vai ser 2 menos 3 meios. Que também vai dar 1 meio. Tá aí. Então, essa aqui é a nossa solução. Que é um ponto, né? Em comum, só um. Então, geometricamente, o que está acontecendo aqui é isso aqui. Essa, geometricamente, é isso aqui que está acontecendo com os 3 planos. Deixa eu só ver aqui, o André fez um comentário, deixa eu só ver. Se é um comentário, se é uma pergunta, vamos ver. Professor, eu não entendi essa última parte. No caso aqui, as contas. No caso, eu só saio substituindo, né? Então, esse primeiro aqui é mais simples, né? Esse aqui é mais simples.
essa linha aqui significa isso, né? Menos 4 vezes z dá igual a menos 2. Aí esse menos 4 eu passei dividindo, né? Deu isso aqui. Então, o que isso aqui está me dizendo? Que a coordenada z do meu ponto é 1 meio. Aí eu coloquei 1 meio aqui, ó. Então, isso aqui é menos 3y, menos 1z, sendo que o nosso z é 1 meio, eu já substituí aqui, ó. Isso aqui é meu z, igual a menos 2. Aí esse cara aqui mudei de lado, né? Ficou 1 meio aqui positivo. E como aqui tem menos 3 e aqui tem menos 3, então eu dividi tudo por menos 3. No caso deu 1 meio, né? Ficou y aqui igual a 1 meio. Então a segunda coordenada aqui do ponto em comum é 1 meio também, ó. E coloquei aqui o meu x e o meu y na primeira linha, né? Então a primeira linha, isso aqui significa 1x, aqui é 2y, mais y é 1 meio, então 2 vezes 1 meio dá 1. E esse carinha aqui é meu z, né? Z é 1 meio. Coloquei aqui, ó, no lugar do, é 1 vezes o z. Isso tem que dar 2. Então, essa soma aqui dá 3 meios. Aí, quando eu mudei de lado, né, ficou menos 3 meios aqui do outro lado. E isso vai ser o nosso x, né? X aqui não está multiplicado por ninguém. Aí, 2 vezes menos 3 meios, né? Isso aqui é a mesma coisa de 4 meios, que é 1 meio, né? 4 meios menos 3 meios vai dar só 1 meio. Então, esse é o valor do nosso x, né? Ou seja, coordenada z, coordenada y e a coordenada x, as três são idênticas a 1 meio. E esse é o nosso ponto em comum. Então, significa que esses três planos aqui possuem só esse ponto como interseção. Aí, só repetindo o que eu tinha dito, né? Ou seja, geometricamente, o que está acontecendo lá nos três planos é essa situação aqui. Que a única coisa que tem em comum dos três é um ponto só. Tranquilo. Mas esse é o processo, né? O processo é só transformar na triangular e depois faz conta. As contas de baixo para cima, né? No caso aqui foi o que a gente fez. A gente fez de baixo para cima. Depois ter encontrado Z aqui, jogou aqui. Depois ter achado Z e Y, jogou aqui e achou o X. Professor? Pode falar. E se, por exemplo, o x tivesse dado um valor diferente? Vamos supor que ele tivesse dado 2. Aí ia ficar ali 2, 1 meio e 1 meio. Então já Isso. não seria um ponto em comum? Não, mas o fato das três coordenadas serem idênticas, isso foi uma coincidência. Né? O que vale para ser um ponto é que aqui apareça um número, aqui apareça um número e aqui apareça um número, que foi o que aconteceu. Né? Então aqui pode ser todos os três diferentes, inclusive. Né? Para ser um ponto, basta que seja só números, então não precisa ser igual. Aí coincidiu dos três ser idênticos. Mas podia sem problema nenhum. A primeira coordenada ser 2 e as outras serem outra coisa, inclusive. E como é que não ia dar um terceiro valor? Tipo, ia ser que nem a questão, o exemplo passado que deu não existe? O problema do passado é que apareceu aqui um valor que não existe nas equações, né? Em uma das equações. Essa variável aqui, ela não pode assumir nenhum valor real. Então, não tem solução. O que poderia acontecer para que não desse, né? Então, a moral dessa história que a gente criou, né?
primeiro sistema que a gente criou não teve solução, o segundo teve só um ponto. Aí a pergunta, o que deveria acontecer no escalonamento de tal maneira que desse uma reta? Eu acho que essa é a pergunta que resta. Não é isso? Ou eu estou enganado? Ou... Ah, não, os dois pontos em comum eu teria que... Não teria como, né? Exato, né? Então, por exemplo, imagine um sistema que quando a gente escalone, né? Eu já vou adiantar o processo de escalonamento, eu não vou criar um terceiro sistema. Mas o que eu vou criar é o seguinte, imagine um sistema de tal maneira que depois que eu escalone o sistema, apareça isso aqui, ó. Vou colocar aqui, não vou me preocupar muito com os números que eu vou colocar aqui, tá? O que importa aqui é a discussão. Então, vamos supor isso aqui, sei lá, escalonou e deu isso aqui. Pronto. Aí, o que isso significa? Que quando eu for atrás do valor do Z, né, aqui está escalonado, né, aqui está a parte triangular inferior, então eu vou olhar para essa equação aqui. O que essa equação me diz? Né? Que 0 vezes Z dá 0. Tá, então o Z pode ser quem? Z pode ser qualquer um. A gente volta àquela história lá do cálculo, inclusive. Né? Se eu passo esse zero dividindo aqui, então significa que Z é qualquer, porque deu 0 sobre 0, né? E 0 sobre 0 é qualquer coisa, né? Então isso aqui é indeterminado. Então, beleza, não dá para determinar Z, né? Z é qualquer um. Ok. Então vamos para a linha de cima, né? Se Z é qualquer um, vamos ver então o que acontece aqui na linha de cima. Então vai ficar assim, ó, menos Y mais Z, mais 4Z, desculpe, igual a 2. Então vai ficar Y vai ser 2 vezes menos 4Z. Ou, desculpe, menos Y. Tá, mas vamos deixar Y positivo, né? Que aí fica mais interessante, já que ele está isolado, né? Então significa que isso aqui vai ficar menos 2 mais 4Z. E o Z é o próprio. Como Z é qualquer um, Y está aqui em função do Z, e o X vai acabar estando em função do Z também. Então vai ficar assim, ó, X mais meu Y é tudo isso. Né? Eu vou colocar aqui entre parênteses, só para indicar que eu estou substituindo. O Z é o próprio, e isso é igual a 3. Tá, então isolando isso aqui, eu vou ficar com x igual a 3, passando essas duas parcelas para o outro lado, eu vou ficar com mais 2 menos 4z menos z. Né? Menos 4z aqui, menos z aqui. Então isso aqui vai ficar 5 menos 5z. Então, como é que é a estrutura de uma reta? Né? A estrutura de uma reta funciona assim. A reta depende de um parâmetro, que pode ser t, pode ser x, pode ser a, pode ser b, pode ser qualquer coisa. Então, aqui eu tenho que determinar um ponto mais um vetor, que é tipo assim, eu tenho que determinar, eu tenho aqui uma reta, eu tenho que determinar um ponto por onde essa reta passa, e eu tenho que determinar a direção dela, né? Que quem determina isso é um vetor. Então, deixa eu botar aqui, inclusive, de outra cor. Preciso aqui de um vetor, né, que me indica a direção, que a gente chama assim, e um ponto. Então, toda vez que eu multiplico esse V por um T, né, eu estou ampliando o meu vetor várias vezes. Né? E ele tem que passar por A.
Porque se, no caso, se eu determino aqui um ponto B nessa direção aqui, então, na verdade, e o B não é o A, então, na verdade, eu estou definindo aqui uma paralela. Né? Que a direção dessa segunda reta também é V, né? Ele se desloca nessa posição, mas ele não passa nesse mesmo ponto aqui, ele passa em outro. Então, essas duas retas são distintas, né? Elas são paralelas. Então, se eu mostrar a vocês que eu tenho essa estrutura aqui, então eu tenho uma reta. Então, a minha estrutura vai ficar assim. Meu x vai ser formado por 5 menos 5z. Meu y vai ser formado por menos 2 mais 4z. E o meu z é o próprio. Tá, então, vamos separar esses pontos só em números. No caso, se eu escrever só os números, é 5, menos 2 e 0. Né? No caso, os números, os que não estão acompanhados de nenhuma variável. E eu vou escrever aqui o que está acompanhado do z, que no caso é menos 5 aqui na primeira coordenada, 4 na segunda e 1 no terceiro. Ou seja, essa estrutura aqui é essa estrutura aqui. Ó. É um número, é um ponto, desculpe, somado com um vetor vezes uma variável. Né? Então, isso aqui é uma reta. Sendo que essa reta depende do z. Né? Vou chamar aqui reta 1. Então, quando isso acontece no sistema, ou seja, aparece aqui uma linha totalmente nula, né, depois que você escalona, lógico. Então, quando você resolve o seu sistema, você vai encontrar uma reta como solução. E está aqui a minha reta. Seria a solução de um sistema aleatório que eu peguei de tal maneira que quando eu escalono deu isso. Deu para entender a ideia da solução? Aí, nesse caso, né, sei lá, os três planos que estavam envolvidos aqui, eles podem ser que duas coisas, né, tivessem acontecido com eles. Quer dizer, eles podem estar dispostos em duas posições. Ou nessa primeira, né, nessas posições respectivas, ou essa possibilidade aqui. Né? Só tem essas duas possibilidades. Ou eu tenho dois planos que são o mesmo, né, e qualquer um deles, em relação ao vetor normal, não é múltiplo, né, não são múltiplos aqui. Ou então eu tenho três vetores aqui, três planos, né, que possuem uma reta em comum. Ok. Então, o João botou uma pergunta aqui, deixa eu fazer a leitura da pergunta. Então, só tem três possibilidades. Essencialmente, sim. Né? Um sistema com três equações, na verdade, qualquer sistema, né, de equações, ou eu vou ter um ponto em comum, ou eu vou ter uma reta em comum, ou eu vou ter um plano em comum. Nada mais do que isso. Independente da dimensão. Tá? Porque aqui a gente está na terceira dimensão, eu estou pegando planos em 3D. Mas eu podia pegar um hiperplano, que seria planos em 4D, em 5D, é análogo, vai acontecer a mesma coisa. Então é isso, né? É o que pode acontecer no nosso sistema. Apesar daqui aparecer, né, inúmeras possibilidades, mas aqui é as possibilidades de posição dos planos. Mas de solução eu só tenho três, né? Então aqui uma reta, aqui também uma reta, aqui um plano de solução, aqui um ponto, aqui vazio, esse vazio, esse vazio e esse vazio, né? Quer dizer, estatisticamente, eu tenho 12% de possibilidade de um sistema dar um ponto, eu tenho também 12,5%, né, para ambos aqui,
para dar um plano, eu tenho 25% de chance de dar uma reta e tenho 50% de chance de dar vazio. Né? Porque abrindo aqui todas as possibilidades, 4 delas podem dar vazio na interseção. Então são 4, foi mal. Desculpe. Ou dá ponto, ou dá uma reta, ou dá um plano, ou dá vazio. Desculpa. Então é isso mesmo, são 4. Pois tá. Muito bem. É por isso que eu gosto assim da participação, né? Porque, como você falou, né, pode surgir perguntas inimagináveis. Né? O João, como ele explora esse lado, né, ele é bem filósofo, né, ele questiona muito. Então, né, tem perguntas que nem eu espero, né? Isso é bom, né? Isso é ótimo. Pois tá. Aqui eu acho que por hoje eu acho que tá bom, tá? O que a gente discutiu aqui. Eu sei que a gente, em relação ao material, não foi um avanço significativo, né? Mas eu acho que a discussão foi bem ampla, né? Quando a gente chegar essa ideia de matrizes equivalentes parece muito com escalonamento, né? Mas eu vou passar essa ideia. Tá, e os sistemas homogêneos, né? São todos os sistemas que passam na origem, né? Isso aí depois eu vou comentar também. Aí vem as ferramentas determinantes, tem as propriedades, né? De determinantes e tem a regra de Cramer, né? Que aí fecha o nosso conteúdo, né? Então, assim, a gente vai ter, olha só, vocês, inclusive, vocês já podem fazer aqui o exercício 7, né? E 8. Vocês podem fazer esses dois já, porque entra fortemente nessa parte que a gente está discutindo. Só não entra a regra de Cramer, né? Aqui ainda. Porque aqui é a nível de comparação, né? A gente vai perceber que às vezes a regra de Cramer ela não é tão eficiente, né? Tem casos que ela não determina a solução que ela realmente é. Mas o escalonamento ele é mais completo, né? Ele identifica todos os casos. Pois tá, então é isso, tá? Eu vou ficar por aqui por hoje. Então até hoje é quinta, né? Então quem valeu, professor. Valeu, João. Até amanhã. Então tá. Valeu, Paulo. Valeu, Raíssa. Valeu, André.